E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje sim, coisa rápida, né? Tranquilo. Vamos falar rapidamente de seleção brasileira. Vamos falar também da questão do Mundial de Clubes, hein? Questão do sindicato dos jogadores vai processar, se é que já não processou a FIFA, né? A gente vai passar pela notícia esportiva aqui. Luiz Guilherme deixa o Palmeiras, anunciado pelo West Ham da Inglaterra. E o Marcelo Paz, né, que recusou aí a proposta do Corinthians de ser CEO do Corinthians, né? A gente vai repercutir essas notícias esportivas. Vambora, vai ser mais delongas. Estados Unidos 1, Brasil 1. O Brasil sai na frente, gol do Rodrigo, aliás, um gol que demonstra toda a capacidade, né? Todo o talento do craque Rodrigo. É impressionante, né? Ele domina, como ele domina com uma perna, chuta com a outra perna. É um cara habilidoso, né? Não tem o que se discutir, né? O que é o Rodrigo, né? O talento do que é o Rodrigo, né? Um cara assim, uma joia do nosso futebol, cracaço de bola, gol do Brasil, mas depois, né, uma falta dentro ali no meio, assim, na entrada mesmo da grande área, cobrança de falta, e os Estados Unidos chega à igualdade. Depois disso, o jogo ficou mais morno, né? Eu acho que assim, olhando para o jogo, tá? A impressão que eu tenho, assim, gente, aqui é uma opinião de torcedor, né? Eu sempre cito essas aspas do Barolo, né? Grande influência do São Paulo. E a opinião de um torcedor, é torcedor, assim, a gente tenta algumas vezes tentar fazer né, uma análise um pouco mais tática. Como eu não sou um profissional, não estudei para ser treinador, às vezes a gente acaba sendo um pouco leviano, né? Então é mais fácil admitir que aqui é uma opinião de um torcedor. A gente não vai ficar analisando estatística, quantidade de posse de bola, quantidade de acertos de passe, chutes a gol, chutes em direção ao gol, defesas, escanteios, mapa de calor, né? Essas coisas a gente não vai ficar analisando, até porque, né, quem tem que analisar isso é o Dorival Júnior e a sua comissão técnica. Eu acho que os números, mais do que os números, o resultado ele é soberano, né? O resultado ele é soberano. A gente trouxe aqui uma participação do André Kifuri, né? No podcast aí, Bebendo Uma com, né? Ele fala, cara, assim, independentemente de números, o resultado ele é soberano. Como é que você vai justificar qualquer coisa sem resultado, né? Fica muito difícil. Então, assim, a gente pode analisar números, a gente pode analisar recordes, mas o resultado fala por si só, né? O torcedor, ele é resultado. Aliás, não é o torcedor. A vida é baseada em resultado. Né? A vida é baseada em resultado. Ah, mas time tal foi um baita time. Sim, sim, você vai ver daqui a alguns. Daqui a uns. Poxa, é porque assim, eu cito isso, e aqui não é desmerecendo, por exemplo, a seleção de 82, que não foi campeã mundial, não foi campeã da Copa do Mundo, né? Que todo mundo falava que era uma seleção encantadora, né? Grandes craques. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Se você procurar grandes lances na internet, eu não era vivo, eu não vi, né? Mas se você procurar, era algo espetacular, mas assim, ainda é uma seleção muito citada, porque pessoas cara, assim, as pessoas, torcedores, né, ex-atletas, assistiram àquela seleção. Né? Essas pessoas estão vivas e espero que continuem vivas por muito tempo, né? Por 200 anos, para que sejam lembradas. Mas a partir do momento que essas pessoas que viram ao vivo, né, acompanharam no estádio, na televisão ou no rádio mesmo, que tiveram a oportunidade de vivenciar aquilo, a partir do momento que essas pessoas vão nos deixando, né? É o processo natural da vida, né? Essas coisas vão começar a ser esquecidas e a história vai lembrar apenas os campeões, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo, o resultado ele é soberano. Já dizia o Vin Diesel, né? Dominique Toretto no Velozes e Furiosos. Não importa se você ganha, né? Eu não lembro as aspas corretas, né? Por uma milha ou um dedo, né? Assim, vencer é vencer. Então, assim, a gente faz análise de torcedor, e na minha análise, saindo já, né? Sair um pouco do contexto, mas e na minha análise do torcedor, a seleção americana começou um pouco assustada, né? Assim, um pouco desnorteada, e a seleção brasileira começou muito acelerada.
E, cara, assim, sem brincadeira, com 15 minutos de jogo, os Estados Unidos teve um chute de fora da área, bateu na trave, né? Foi um lance muito perigoso. Mas que assim, com 15 minutos de jogo, já era para estar uns 2-0 pro Brasil. Né, que o Vinícius Júnior teve duas grandes oportunidades e não marcou. Então aí fica numa situação, e aqui não é uma crítica ao Vini, né? Assim, acho que assim, me parece que, poxa, falta aquela seriedade, porque assim, um dos lances foi muito parecido com a final da Champions, né? E aí você olha e você fala, cara, e aqui de novo, não é questionando o Vini, não. Né? O Vinícius, pra mim, tem que ser melhor do mundo. Né? Para mim, Vinícius Júnior tem que ser o melhor jogador do mundo. Tem que ser eleito. E se não for, aí vamos abrir um debate importante, né? Ah, mas é porque é brasileiro. Não, gente, assim, porque o que o Vinícius está jogando e o que ele é decisivo é indiscutível. E os títulos, né? Tudo isso conta. A gente sempre fala aqui, pô, se o cara pode jogar muita bola, mas se não for campeão da Champions League, não ganha o melhor jogador do mundo. O Vinícius tem tudo. Ele é habilidoso, ele é craque, ele luta contra o racismo, né? Craque dentro e fora de campo. Ele é decisivo, né? Fazendo gols importantes em fases decisivas das competições e ele é campeão. Então, assim, tem tudo, né? Tem tudo. Agora, assim, quando a gente olha pro jogo da seleção brasileira, eu não sei, cara, parece que é um pouco de desleixo, muita facilidade, acho que vai fazer o gol a qualquer hora, excesso de preciosismo, eu não sei o que acontece. Eu sei que, assim, com 15 minutos de jogo, já era para estar uns 2-0 pro Brasil. Estados Unidos teve uma grande chance, um chute forte fora da área, bateu na trave, bateu no Alisson, tudo bem. Era para estar 2-1, então vamos entrar no campo do se. Eu não gosto muito de entrar nisso, né? Ah, se a bola entra. Se, então, era para estar 2-1, vamos ser honestos então, né? Era para estar 2-1 pelo menos, né? Então, assim, eu não sei, cara, assim, se é um excesso de preciosismo, se é muita oba-oba, se é muita festa. Outra coisa assim, pô, o Rafinha começou jogando muito bem. O Rafinha faz o passe pro Rodrigo fazer o primeiro gol. Mas assim, o Rafinha, pra mim, cara, assim, eu peço desculpas a quem é fã do Rafinha, é o próprio Rafinha. É um jogador extremo talento, ele é muito habilidoso. Eu gosto muito do atleta. Acho que assim, se ele joga no futebol brasileiro, ele ia arrebentar. Mas o Rafinha não é jogador para jogo grande. O Rafinha não é jogador decisivo. Pô, aí você vai trazer resultados de, pô, às vezes que o Rafinha foi decisivo em jogos grandes, né? Contra rivais. Gente, eu tô falando assim, decisivo, assim, o cara tem que entrar para resolver. Ele resolveu na Copa do Mundo? Não. Ele pode resolver no Barcelona. E eu não sei, de verdade, assim, eu não acompanho a carreira do Rafinha no Barcelona. Eu falo com o olhar da seleção brasileira. O que a gente pode olhar do Rafinha na seleção brasileira, então assim, na seleção brasileira, o Rafinha não é um atleta para jogos grandes. Ele é muito habilidoso, ele é um cara do desafogo. Quando o jogo tá fácil, ele faz a firula dele, ele faz a magia dele, ele faz gol, ele faz passes impressionantes, jogadas espetaculares. Mas quando o jogo fica tenso, quando o adversário entra no jogo, quando você precisa de um gol, o Rafinha não é esse cara, né? Então, assim, eu muito me preocupo, e aqui não é queimando o atleta, não. Assim, eu questiono a titularidade apenas, né? Quando a gente olha para a seleção, a gente olha para o Dorival, a gente olha para o ciclo que foi o Tite, eu fico me perguntando, cara, assim, se o Dorival não está cometendo os mesmos erros, insistir nos mesmos jogadores. Quando ele coloca o Endrick, mas é um garoto, e o Dorival já falou sobre isso. Eu não tô falando para entrar com o Endrick como titular. Eu acho que tem muita gente que pede o Endrick titular. Eu acho que assim, pode ser uma covardia do cara, né? Do treinador jogar responsabilidade no atleta de 17 anos, começar o jogo para ele resolver. Agora sim, você vai colocar o cara na metade do segundo tempo, talvez um dos seus atletas mais decisivos dos últimos jogos, 3 jogos, 3 gols, você vai colocar o cara na metade do segundo tempo? Pô, mas foi assim que eu fiz das outras vezes. Mas o jogo tá difícil. Pô, assim, você tem, como eu falei, você tem o Rafinha, começa bem o jogo, começa arrebentando. Depois ele some na partida. Quando os Estados Unidos entra no jogo, começa a ficar perigoso, ele some do jogo. Ah, mas a bola, cara, assim, a bola não chega no Vini e o Vini chama a bola, né? Então, assim, são uma série de situações que eu falo assim, não é queimando o atleta, eu não acho que, assim, por exemplo, o Rafinha tenha que deixar a seleção. Não é esse o ponto, né? É que eu cito o Rafinha porque tem tantos outros também que eu acho que, assim, cabe o Dorival avaliar não a convocação ou não, porque a convocação eu acho que é legítima, né? Todos os caras que estão lá,
eles foram lá por puro merecimento, né? Porque jogam muita bola, porque são craques de bola. Eu não questiono a elite do futebol brasileiro, né? Que é a seleção brasileira. Agora sim, eu acho que o Dorival inicia um trabalho e assim muitas peças são as mesmas que o Tite já usou e muitos jogos quando a coisa fica difícil eu não sinto diferença na postura. A postura é a mesma, sabe? É isso que me incomoda. A postura é a mesma. Eu não estou questionando a habilidade de ninguém, o talento de ninguém, o quanto os jogadores trabalham que eu acho que eu tenho convicção de que é muito. Mas assim, às vezes você fica olhando, aí você olha entrevista dos caras, né? Entrevista à beira do campo, entrevista coletiva. Ah, meu sonho é ser convocado pela seleção brasileira. E aí você olha o segundo tempo da seleção brasileira, assim, final do primeiro tempo, início do segundo tempo, assim, você fica olhando e você fala assim, cara, esses são os caras que falaram que o sonho é jogar na seleção brasileira, né? Então, assim, você fica com essa coisa de, cara, será mesmo que é o sonho do cara jogar na seleção brasileira? Porque não me parece, né? Não me passa essa sensação de que o sonho do cara realmente é ser convocado, né? Ou o sonho do cara é ser valorizado, ter o passe valorizado no mercado. O que é legítimo também. É a carreira do cara, é a vida do cara, né? Eu não sou aqui para condenar isso. Agora, assim, quando você vê alguns movimentos, a, cara, assim, a atitude, né? A atitude, a vontade dentro de campo, fica essa sensação de, cara, eu não sei, talvez a renovação deva ser maior, né? Talvez fica essa sensação. E de novo, não é questionando o talento dos jogadores, porque eu acho que assim, os melhores foram convocados, nem a capacidade, nem o quanto eles trabalham, o quanto eles são merecedores. Não é esse o ponto, né? O ponto é assim, quando você olha e você vê, cara, assim, não digo nem preguiça, mas assim, você vê uma falta de sangue no olho, sabe? Você tá vestindo a camisa verde e amarelo, o estádio tá cheio de brasileiro e você não vê assim, aquela pegada, aquele fogo, aquele calor. E o Dorival repetindo, assim, os mesmos caminhos do Tite, aparentemente, né? Só que com mais fragilidade defensiva. Então você fica olhando, você fica imaginando, você fica pensando, cara, assim, o quanto que o Dorival ele tem autonomia para fazer alguma coisa, né? O quanto que ele tem autonomia para convocar quem ele quer, o quanto que ele tem autonomia. Ah, mas ele tem que manter o grupo unido, né? Porque assim, se ele tirar um cara que é do grupo, então ele tá fazendo pelo caminho errado, né? Eu elogiei muito o Dorival quando ele foi escolhido, porque ele é um cara que eu classifico como um pacificador. O Dorival, ele é um profissional que eu classifico como pacificador. Ele chega, ele não tira ninguém, ele não queima ninguém, né? Ele consegue extrair o melhor dos atletas e aos poucos fazendo as mudanças que são necessárias, né? De acordo com o dia a dia, com o corre do que está acontecendo, dos resultados e tudo mais. E também do termômetro da torcida. O Dorival, ele tem essa capacidade. Agora, sim, quando você olha a seleção brasileira, você não trabalha com os caras no dia a dia. Então você não precisa ser tão resenha, né? Você não precisa ser tão. Você não precisa ser tão. Cara, assim, tão ao extremo da boa vizinhança. Pelo menos essa é a minha opinião. Ou talvez algo mais preocupante. Ele não tenha tanta liberdade para convocar quem ele quer. Existem alguns atletas que ele precisa convocar e ele vai seguir convocando. Existem alguns atletas que precisam ser titulares e eles vão continuar sendo titulares. É isso que mais me preocupa, porque assim, os caminhos, né? Os caminhos me parecem os mesmos. E de novo, assim, você vai falar de Paquetá? Porra, desculpa o palavrão, mas assim, o talento do Paquetá no meio-campo é indiscutível, né? Só que assim, o cara tá brigando, assim, ele brigando não, ele vai ter que se defender, assim, de ter participação em esquema de apostas esportivas. Você acha que o cara tá na sua plenitude? Existem movimentos que o Paquetá executa dentro de campo que você fica assim, cara, assim, eu não sei se ele tá 100% no jogo. Eu não tenho a convicção de que ele está 100% no jogo, né? Então, assim, são algumas reflexões, algumas coisas que eu acho que, assim, Endrick titular, eu não acho que tem que ser titular, mas, assim, existem algumas situações que o Dorival, cara, assim, até por experimentação, né? Por ser um amistoso, talvez ele devesse tentar algumas mudanças, mas eu me questiono se ele tem liberdade e autonomia para fazer essas coisas, sabe? Porque a gente fica olhando e às vezes a sensação que passa quando a gente vê a seleção brasileira dentro de campo é aquela sensação de mais do mesmo, né? Mais do mesmo.
O Vini e o Rodrigo, para mim, são os caras mais diferentes. São os caras que estão o tempo todo circulando, até por jogarem juntos, né? Eles estão o tempo todo se circulando, se procurando, se movimentando, tentando drible. Agora, o resto do time, às vezes, tem momentos de alta e tem momentos de baixa. E nos momentos de baixa é a hora que mais me incomoda, porque parece que um time é acomodado. Parece que é um time que, cara, assim, tô vestindo a seleção amarela, verde e amarela, tô vestindo a amarelinha e isso pouco me importa, né? É apenas uma camisa, né? Eu estou aqui para jogar futebol. É essa sensação que me passa às vezes, tá? Então, assim, se eu como torcedor tenho essa impressão, talvez faltem aos treinadores das seleções brasileiras um pouco de ter essa pegada do torcedor, né? Mas, de novo, isso é apenas lúdico, porque eu não sei se o Dorival tem autonomia para fazer essas escolhas, para fazer essas mudanças. Talvez ele queira, né? E eu, assim, confesso a vocês, eu vi uma entrevista do Dorival, uma coletiva do Dorival, onde ele me pareceu um pouco desanimado. Eu não sei, assim, se ele tava, o dia não foi legal, né? Ele passou a impressão para mim, antes do jogo, isso foi antes do jogo. Para mim, me passou uma impressão, quando ele falava do Endrick, né? Aquela entrevista que ele falou do Endrick, pô, é um garoto de 17 anos, a gente precisa blindar. Essa coletiva me passou uma impressão de um Dorival um pouco desanimado. Eu não sei vocês se passou essa mesma sensação, mas para mim passou essa sensação. E eu fiquei com essa sensação de, cara, eu me questiono assim, o quanto de autonomia, o quanto de liberdade que tem o Dorival Júnior para trabalhar na seleção brasileira, né? E se ele não tiver, ele não vai conseguir fazer o melhor trabalho dele. E se ele não conseguir fazer o melhor trabalho dele, cara, assim, é mais do mesmo, né? O Brasil não vai ganhar a Copa América, o Brasil não vai ser campeão mundial. Lamentavelmente, me dói falar isso, porque eu quero ver o Brasil campeão da Copa América, eu quero ver o Brasil campeão mundial. Mas são diversas situações repetidas, né? Repetidas que a gente vê e fica essa impressão de que, cara, eu não sei, né? Eu não sei se o Dorival tá repetindo os mesmos erros do Tite ou se ele não tem autonomia, e o Tite também não tinha, talvez, de fazer algumas escolhas difíceis, né? A gente dá para saber, né? Se for campeão da Copa América, aí eu calo a minha boca, eu falo, cara, é realmente assim, é esses caras que tem que jogar mesmo, né? E eu não tô questionando que esses caras tenham que estar na seleção, só acho que assim, existem atletas e atletas e a oportunidade de fazer mudanças é agora. Talvez você descubra um cara para jogos grandes, né? Talvez você descubra um cara para jogos grandes. Ele não precisa ser o mais habilidoso, ele não precisa ser o mais talentoso, mas ele precisa ser o cara dos jogos grandes. O Henrique fez 3 gols em 3 jogos. Pode não ser o cara dos jogos grandes? Pode, mas ele tem estrela. O garoto tem estrela, né? Isso não dá para negar. Então, assim, são diversos. Não precisa ser titular. Volto a repetir, não precisa ser titular. Até porque pegar um time americano que é forte fisicamente desde o começo do jogo, talvez fosse complicado, né? Apesar de ser muito forte fisicamente. Eu prefiro ele entrar no começo do segundo tempo, onde os caras já estão mais cansados, um pouco mais baqueado, colocando velocidade, né? Colocando, né? Dando um pouco de movimentação, fazer os caras correr, cansar. Talvez tenha mais valor. Mas aí são coisas que o Dorival tem que analisar, né? Enfim, gente, ó, era para fazer um negócio curto, mas a gente acaba se delongando nas reflexões, né? Vamos com as notícias do dia? Desejo sucesso, obviamente. Aqui não é aqui é assim, a preocupação de um torcedor que muita gente tá cagando para a seleção brasileira, mas eu sou apaixonado. Eu vi o Brasil ser tetra, eu vi o Brasil ser penta. E eu gosto da seleção brasileira. Eu sou apaixonado pela seleção brasileira e sempre serei, independentemente de dirigentes e jogadores que lá estejam, tá? Então aqui é apenas um relato de um jogador, nem é um manifesto, não é nenhuma crítica aqui, é apenas um relato de um torcedor da seleção brasileira, fã incondicional do futebol brasileiro e dos atletas, dos jogadores brasileiros, tá? É isso, vamos com as notícias esportivas. Sindicato dos jogadores processa, não digo processa a FIFA pelo Mundial de Clubes de 2025, tá? Representantes dos atletas do futebol inglês e francês entraram com ação contra a entidade máxima do futebol. Então aqui contra o Mundial de Clube, né? O clube entende, o grupo entende que a entidade agiu unilateralmente no calendário internacional de jogos e as decisões tomadas violam os direitos dos atletas, tá? Com o apoio da FIFPro, a Associação de Jogadores Profissionais do Futebol da Inglaterra, e a francesa
União Nacional de Jogadores Profissionais pediram ao Tribunal de Comércio de Bruxelas para levar o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia. A premissa são direitos garantidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como a proibição de trabalho forçado, liberdade de trabalho, negociar acordos coletivos, ter condições saudáveis de trabalhos e período anual de férias remuneradas. Por que a galera reclama isso? Né? Serão 3 anos seguidos com competições internacionais, né, com o novo Mundial, marcadas para junho e julho. E aqui esse é tradicionalmente o período de férias do futebol europeu, né? Então aqui tem Eurocopa, Copa América, Mundial de Clubes, Copa do Mundo, e aí o período de férias, né, onde seria o período do Mundial de Clubes, os caras vão perder. Por isso que fica a reclamação, por isso que entra o processo, né? É aquela coisa, às vezes você inventa competições, né? Você inventa competições, o patrocínio fala alto, a grana fala alto, né? O capitalismo na sua essência é legal. Eu gosto do capitalismo mesmo, né? Não acho que o capitalismo tenha que ser predatório, mas eu gosto do capitalismo. Você tem a possibilidade de comprar um celular diferente, uma televisão diferente, um computador diferente, uma roupa diferente, né? Eu vejo muito valor, eu só não vejo muito valor quando se faz tudo por dinheiro, né? Quando você faz tudo por dinheiro, aí você não ouve ninguém, você ouve apenas o dinheiro, você ouve apenas os patrocinadores e vocês esquecem que o espetáculo ele é proporcionado por pessoas, né? E mais do que pessoas, né? Assim, são proporcionados por atletas e mais do que atletas, o espetáculo os protagonistas são as pessoas, né? E essas pessoas têm vida, né? Tem vida fora do esporte, fora do âmbito profissional. Então, vamos ver que vai dar essa brincadeira aí, né? Vamos ver cara, assim, se o Mundial de Clubes virar um Mundial de equipes das Américas, aí não tem razão de ser, né? Mantém do jeito que tá, né? Porque o futebol, o Mundial como é hoje, que são 2 jogos, né, para os clubes europeus, ele já é complicado, né? Ele já atrapalha o calendário, porque você tem que viajar para um lugar longe. Mas tudo bem, é aceitável, dá para fazer. Dá para fazer. Agora sim, com 32 equipes, é 32 equipes? Não, 32 32 times, cara, o calendário é gigante. Vai ser uma carga de jogos gigantescas, que vem de fase de grupo até mata-mata e definição do campeão, né? Então assim, por isso que eu falo, né? O espetáculo, ele é proporcionado pelos atletas, né? Pelos atletas, pelos caras que estão correndo dentro de campo, que estão buscando gol, que estão buscando defender o seu gol, né? Que estão buscando defender o seu resultado, a sua equipe, a sua camisa, a sua bandeira, né? Se você faz as suas decisões apenas por questões comerciais, sem se preocupar com essas pessoas, né? Enfim, fica a reflexão para cada um, tá? Sobre Luiz Guilherme, o que eu falei, já é ex-Palmeiras, né? O Luiz Guilherme tem 18 anos, já pode deixar o Palmeiras e não joga mais pelo Palmeiras, né? O West Ham já anunciou, atacante de 18 anos, não joga mais pelo Palmeiras, contrato por 5 temporadas e uma bagatela de 30 milhões de euros, né? Então, assim, a gente pode até olhar e falar, cara, o Palmeiras perdeu mais uma joia, né? Mais um desfalque, fez gols importantes, mas são 30 milhões de euros, né? Então, assim, o euro tá quanto? Tá mais de R$ 5. Dá mais de 150 milhões de reais. Dá cerca de, na cotação do dia, que foi o dia 13, né? É hoje? É notícia de hoje, hein? Que foi, não, que é o dia 13. Achei que era notícia de hoje. Estamos no dia 13, né, gente? Perdão. 175 milhões de reais essa brincadeira, né? Sendo 23 milhões de euros fixos e outros 7 milhões de euros em bônus, dependendo de metas esportivas a serem atingidas no novo clube, fora que o Palmeiras manteve uma porcentagem, se eu não estou enganado, para vendas futuras, né? O Palmeiras ainda mantém uma porcentagem. Então, cara, assim, o negócio foi pouca coisa, né? Foi pouca coisa, foi muita coisa, né? É impressionante o que o Palmeiras tem feito nesse trabalho de base. É muito dinheiro. Já anunciou, né? O rapaz ali do São Lourenço, né? Do São Lourenço, peço perdão aqui. O Palmeiras já fechou, né? Conseguiu fechar também, né? Ganhando dinheiro do Hendrick. Agora do Luiz Guilherme. O outro rapaz ali, esqueci o nome, o
Estevão, né? É Estevão, deve ser negociado em breve também. Cara, assim, o que o Palmeiras está fazendo de grana, o fechamento, né? O balanço financeiro dessa temporada vai ser uma loucura, né? O Palmeiras vai estourar, né? Vai bater recorde, provavelmente. E para finalizar, né? Marcelo Paes diz não ao Corinthians e segue como CEO do Fortaleza, tá? Recebeu o convite do Corinthians, ó, Augusto Melo, convite do presidente Augusto Melo para assumir o mesmo cargo no Corinthians, né? No Esporte Clube Corinthians. Porém, na quarta-feira, dia 12, o Marcelo Paes publicou nas redes sociais que vai permanecer no Fortaleza. Entendo que ainda há muito para fazer pelo tricolor e por isso comunico minha permanência no cargo de CEO do Fortaleza, né? Então, segue lá, comuniquei a decisão primeiramente ao presidente Augusto Melo, em sintonia com a clareza e transparência que sempre defendo, né? Assim, o Marcelo Paes, eu acho que assim, era muito óbvio que ele ia continuar no Fortaleza, né? Com todo respeito, não é desmerecendo o Corinthians, eu acho que é um grande, eu acho que balançou, tá? Eu tenho certeza que balançou o Marcelo Paes o convite do Corinthians, mas em virtude das tantas polêmicas que aconteceram recentemente, né, dessa crise que vem acontecendo e parece que não tem fim, assim, era inevitável, né, ele continuar no Fortaleza. Era inevitável ele continuar no Fortaleza. Assim, pô, é o Corinthians, cara, é gigantesco, né? É gigantesco na maior cidade do país, né? Cara, se o cara falar que não ficou balançado, é brincadeira, né? É brincadeira. Ele fica balançado. Agora ele fala, pô, depois de uma coletiva em que o presidente Augusto Melo fala que não tem dinheiro, como é que você vai aceitar um convite desse, né? Olha o trabalho que você vai ter. E não é nem pensando na grana que ele vai deixar de ganhar, né? Do salário dele que vai atrasar. É a questão de assim, cara, como é que eu vou administrar um clube desse? Né? Diretores pedindo para sair, presidente falando que não tem grana, né? Assim, movimentações duvidosas que a justiça está investigando, contratos mal negociados, patrocinador master que rescindiu, então outros patrocinadores que estão querendo rescindir, né? Então fica complicado. Como é que você vai aceitar, né? Como é que você vai aceitar um negócio desse agora? O Marcelo Paz já participou da construção assim, dessa ascensão do Fortaleza. Assim, o quanto que ele tá com vontade de, poxa, passar por tudo isso de novo, né? É diferente. Óbvio que é diferente, né? O tamanho do Corinthians, com todo respeito ao Fortaleza, né? Mas assim, estamos falando da segunda maior torcida do Brasil, da maior cidade do país. É diferente, né? É muito diferente. Mas, então, mas assim, a mesma coisa que assim, é tudo muito grandioso, a crise também é muito grandiosa, né? Então, assim, para o bem ou para o mal, tudo que envolve Corinthians é muito grande. Então, assim, quando a coisa é muito boa, ela é muito boa. Quando a coisa é muito ruim, ela é muito ruim, cara, né? Então, assim, são coisas que, assim, a gente viu a notícia de que e a gente nem repercutiu aqui, de que o Marcelo Paes recebeu esse convite, eu falei, cara, ele não vai aceitar, não tem como, o momento é muito ruim, aí começam a passar as diversas notícias, estoura aquela sexta-feira, né, nebulosa, e aí você fala, não vai, né, ele não vai aceitar, e acabou se confirmando, né, talvez no momento futuro, é um profissional muito competente, já se mostrou isso, né, não tenho que se discutir isso, e eu acho que talvez no futuro possa acontecer, né, eu imagino que possa acontecer, mas nesse momento, cara, assim, é muito difícil, né, é muito difícil, por mais, como eu disse, por mais que seja o Corinthians, é muito complicado, cara. Assim, como eu falei, quando a coisa boa vem, ela vem de uma forma gigantesca e grandiosa. Agora, quando vem a crise, ela também é gigantesca e grandiosa, tá? Gente, é isso, tá? Vou finalizar por hoje. Vamos trazer a agenda do dia apenas, né? Trazer apenas a agenda do dia para finalizar. Então, era para ser mais curto, mas vamos bater meia hora de novo, né? Mais uma vez. Tá aqui, cara, Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar os jogos do dia. Podem acontecer movimentações importantes na tabela. A gente vai acompanhar de tudo um pouco, tudo que for possível. Amanhã nós estamos de volta para comentar esses jogos da rodada. Encerro por hoje. Ótima quinta-feira para todo mundo. Um forte abraço. E amanhã estamos de volta.